Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Mais uma semana se passou, mais coisas tenho para vos contar. Tinha-vos dito na semana passada que esta semana ia ter imensa coisa a acontecer. O fim de semana teve de facto muita coisa a acontecer. Foi feriado, dia 1, tivemos todas aquelas idas ao cemitério. Não sei se vocês têm isto na vossa família ou na vossa, enfim, na vossa vida, mas eu não tinha muito o hábito de ir ao cemitério no dia 1, a minha mãe sempre o fez, a minha família no geral sempre o fez, eu não ia muitas vezes, muitos anos seguidos que não fui, mas este foi o primeiro ano desde o falecimento da minha avó e fez-me sentido, obviamente, estar presente nessa celebração do dia 1, até porque sei que a minha avó iria gostar que eu estivesse presente e, portanto, foi assim. Olha, não foi agradável, não é? Porque não é propriamente agradável ter que ir ao cemitério e, enfim, fazer essas coisas todas que temos que fazer nesse dia. Mas, pronto, foi assim um fim de semana entre todas essas questões religiosas barra cemiteriosas, barra idas ao cemitério, etc. E também aniversário do meu namorado, portanto, duas coisas, a celebração da morte e a celebração da vida, não sei se a celebração da morte sequer se qualifica, mas olhem, posso-vos dizer também que este fim de semana pensei imenso sobre a forma como se fazem os festejos do dia dos fiéis defuntos, não sei se é assim que se chama, mas acho que sim, do dia dos fiéis no México e o quanto eles. Até porque a minha irmã casou, como vocês sabem também, e ela foi de lua de mel para o México e falou-me um bocadinho também sobre isso, sobre o que descobriram e a história, etc. E um dos meus filmes preferidos da Disney de sempre é o Coco, não sei se já viram, o Coco ou o Coco, não sei como pronunciar, mas gosto imenso do filme, o filme é lindo e também se passa no México e fala um bocadinho sobre a celebração pronto, desta, hum, eu ia dizer deste feriado, mas não queria dizer deste feriado, deste evento, pronto, que acontece todos os anos, e é maravilhoso a forma como eles de facto vivem a morte e celebram a morte e acreditam mesmo que a verdadeira morte, e isto é um dos grandes ensinamentos do filme, né, sem dar spoiler, não é propriamente um spoiler, é que nós só morremos realmente quando alguém nos esquece, não é? E se nós continuarmos a ser lembrados, não morremos realmente. Vivemos sempre na memória de quem nos amou, não é? E de quem nos ama. Mas isto tudo para dizer que, então foi um fim de semana de celebração de morte e celebração de vida. Celebração da vida do meu namorado, que fez aniversário e também tivemos assim um fim de semana preenchido de celebrações com a família dele e com os amigos e foi muito, muito divertido, foi muito bom também poder celebrar um dia que é tão especial para ele e ele que me celebra a mim tantas vezes. É sempre bom ver estes papéis um bocadinho invertidos. Ele não adora particularmente fazer anos. Acho que tem vindo a gostar cada vez mais. Ele vai ouvir isto e não sei se vai concordar, mas eu acho que ele tem gostado cada vez mais de fazer anos, mas quando nós nos conhecemos não era uma coisa que ele adorava muito. Um, mas pronto, foi muito bom. Acho que ele também se divertiu imenso, que ele gostou muito dos seus presentes e dos presentes na festa também, né? Das pessoas que estavam presentes na festa, acho que foi muito positivo. E pronto, e são estas as minhas novidades. Contadas as fofocas da semana, vamos ao tema de hoje que nos chega de uma ouvinte e que eu já recebi algumas vezes nas caixinhas de perguntas. E eu sei que digo isto muitas vezes, mas de facto eu seleciono as questões também com base na frequência com que as questões surgem. E portanto, como já recebi algumas vezes, e é um tema que gera alguma polémica, porque primeiro não tem uma resolução simples ou clara, e segundo divide opiniões, e nós já vamos perceber porquê. Eu decidi que fazia todo o sentido trazer para o podcast e, portanto, cá estamos para falar sobre ele. Então, a nossa ouvinte diz assim: O meu namorado continua a seguir raparigas que não conhece e a ver conteúdos sensuais na internet, mesmo sabendo que isso está a prejudicar a nossa relação. O que fazer? Estou desgastada. Então, em primeiro lugar, vamos refletir sobre o que é isto de ver conteúdos na internet. O que é que isto significa? E refletindo sobre o ato de seguir mulheres que não se conhece ou colocar gosto em fotos sensuais nas redes sociais, há uma pergunta que impera sempre. Há uma pergunta que fica sempre nas entrelinhas, que é: isto é ou não é traição?
E nós já falamos sobre isto no episódio da traição, mas nunca é demais lembrar que a traição pode representar coisas diferentes para diferentes pessoas e, obviamente, diferentes casais. Se nós tivermos que definir traição, nós definimos como, assim, por palavras corriqueiras, não é? A traição é a quebra de confiança ou a quebra de lealdade num relacionamento, seja ele qual for. Pode ser um relacionamento romântico, de amizade, familiar, profissional, enfim, e esta traição pode assumir contornos diferentes também consoante a relação, podem ser mais ou menos graves, consoante não só o tipo de relação que temos com a pessoa, mas aquilo que foi previamente comunicado no início dessa relação, que também é todo um outro tópico, porque os casais não comunicam previamente o que para si é traição, o que dificulta depois, nestes casos, perceber se houve concretamente uma quebra da confiança ou não. Até porque, fazendo aqui um outro parênteses, existem vários tipos de traição. Existe a traição física, existe a traição emocional, a traição financeira, a traição social, a traição digital, enfim, várias formas de, no fundo, quebrar a confiança ou a lealdade numa relação. E, portanto, como os casais não comunicam sobre isto, torna-se mais difícil perceber as nuances que estes temas, e que no caso a traição, não é, vai assumir. E agora, especificamente falando sobre esta pergunta da nossa ouvinte, ainda que muitas pessoas pensem nisto como algo inofensivo, e eu sei que existem muitas pessoas que me ouvem, que ouvem este podcast, que vão pensar: bem, isto para mim não teria problema, não há problema absolutamente nenhum que o meu marido ou que o meu namorado veja e siga outras mulheres no Instagram. Também sei que há muitas pessoas que ouvem este podcast, obviamente, para quem esta atitude de seguir ou gostar de fotografias sensuais possa ser vista, lida, interpretada como infidelidade emocional ou digital até. E é muito fácil nós cairmos nesta lógica de ai meu Deus, que pessoas inseguras, porque é que acham isso? Mas a verdade é que é factual, aquilo que nos dizem os estudos é que de facto as pessoas estão a usar a internet com cada vez mais frequência para não só conhecer pessoas novas ou fazer amizades, mas também iniciar novos relacionamentos e trair. E é por isso que em 2019, num estudo de 2019, cerca de 40% das pessoas disse que considerava que o consumo de conteúdo sexual ou interações online com pessoas atraentes podia constituir infidelidade. E portanto, porque é que vos estou a trazer esta lógica? Porque para mim o mais importante é aquilo que cada casal entende como aceitável ou não. Todas as relações têm fronteiras diferentes, linhas invisíveis que definem até onde se pode ir na relação. E essas fronteiras variam imenso de pessoa para pessoa. Aquilo que para mim pode ser natural, para ti pode ser inaceitável. E portanto, por muito que eu tenha imensos ouvintes, e eu sei que tenho, que possam estar a pensar, bem, para mim isto não seria um problema, nós vamos partir do pressuposto que para a nossa ouvinte constitui um problema, porque ela descreve claramente que isto está a prejudicar a relação e que se sente desgastada. E, portanto, será sempre desse pressuposto que vamos partir. Este é o disclaimer inicial que queria fazer sobre o que é efetivamente a traição, a subjetividade da traição e, enfim, o não julgamento sobre aquilo que para esta ouvinte está a ser uma questão, um problema. Faz sentido? Então, tirando esse disclaimer de cima das costas, vamos começar por colocar aqui a verdadeira questão, que me parece a mais importante de todas, que é: porque é que o namorado continua a fazer a ter este tipo de comportamentos e a fazer estas coisas online, se sabe que está a magoar, se sabe que isto está a prejudicar a relação? E eu sei que esta pergunta é particularmente dolorosa, porque quando alguém sabe que estamos magoados e continua a agir da mesma forma, a dor que nós sentimos deixa de ser só pelo ato em si e passa a ser também por aquilo que nós chamamos de desrespeito percebido, que é o que nós sentimos quando nós percebemos que o outro sabe que nos dói e mesmo assim o outro escolheu agir daquela forma. Não é um desrespeito somente, é um desrespeito percebido. Nós percebemos que o desrespeito foi intencional. E é aqui que o desgaste começa. Quando a nossa ouvinte, no caso, percebeu que não é totalmente sobre os likes, que não é totalmente sobre seguir outras pessoas, é o sentir que deixou de ser uma prioridade, a relação deixou de ser uma prioridade,
sobre estas coisas, sobre os likes, sobre as redes sociais, sobre outras mulheres no Instagram. Então aquilo que era só um pequeno desconforto, esta é a minha hipótese, não é? Eu estou a lançar isto como hipótese inicial. Aquilo que era só um desconforto pequenino, acho eu, não é? De repente tornou-se gigante, porque deixou de ser sobre o desconforto inicial. Eu estou um bocadinho insegura que faças isto, que coloques likes, que sigas mulheres, que etc. Passou a ser ainda mais desconfortável e doloroso e desgastante e prejudicial à relação, porque de repente não é sobre os likes, não é sobre o seguir, é sobre o desrespeito percebido, é sobre tu sabes que isto está a magoar-me e continuas a fazer porque, e aquilo que eu interpreto sobre isso é que isto está a ser mais importante do que eu. Eu já ouvi isto muitas vezes em consulta. Eu sinto que fazer aquilo é mais importante do que eu. Então, eu queria começar por divagar aqui um bocadinho convosco sobre o porquê. Porquê é que o namorado continua a fazer isto se sabe que ela está magoada? Vamos pensar em várias hipóteses, porque eu acho que, enfim, não existe uma resposta única para nada, não é? Como vocês já estão habituados. Portanto, a primeira hipótese que vos queria trazer é a imaturidade emocional. Há quem continue a seguir outras mulheres, a dar like em fotos sensuais, sei lá, fazer comentários em fotografias de outras mulheres em biquíni, o que seja, porque não aprenderam a regular o próprio comportamento em função do outro. Vou repetir. Não aprenderam a regular o próprio comportamento em função da outra pessoa. Não sabem o que é ter que abdicar de certas necessidades, de certas vontades, cá vou dizer vontades em vez de necessidades, para providenciar ao outro conforto, segurança, bem-estar. Que é uma capacidade importantíssima que nós precisamos urgentemente de trabalhar em nós, que é a empatia, o colocar-nos no lugar do outro. E fazer isto não significa abdicar daquilo que é importante para nós. Significa só que somos emocionalmente maduros. A maturidade emocional é nós sabermos reconhecer o impacto das nossas ações nos sentimentos do outro, mesmo quando nós não compreendemos totalmente porque é que essa ação tem aquele impacto. Eu não sei porque é que te impacta tanto que eu ponha like noutras mulheres, que eu siga outras mulheres, porque isso para mim não tem qualquer problema. Eu não entendo qual é que é o impacto que isso tem na tua vida, mas eu sei que tem um impacto, que é um impacto negativo. E portanto eu reconheço o impacto da minha ação nos teus sentimentos. E eu vou ter a maturidade emocional, a inteligência emocional e a empatia para acautelar esse comportamento para não te magoar. Portanto, a minha hipótese inicial é que de facto possa haver aqui uma espécie de imaturidade emocional e alguma resistência à empatia, porque, e também vamos falar isso mais à frente, porque muitas vezes, sem esta capacidade de, em vez de pensar isto não devia magoá-la, pensar, mesmo que eu não entenda totalmente, ela sente-se magoada e se eu a amo, eu importo-me com isso, sem esta capacidade, muitas vezes o parceiro cai neste discurso defensivo, que é, estás a exagerar, toda a gente faz isto, é só a internet, estás a fazer uma tempestade num copo d'água, e isto, na verdade, minimiza o impacto, invalidador, desresponsabiliza, é uma espécie de uma desresponsabilização. Eu disse minimiza o impacto, queria dizer maximiza o impacto. E, portanto, esta maturidade emocional é saber que, mesmo que a insegurança da outra pessoa seja infundada, porque não há real intenção de trair, não há real intenção de magoar, não tem razão de ser aquele ciúme, mesmo sabendo isso, ter empatia por sabermos que está a doer. Faz sentido isto? O que me leva ao seguinte ponto, que é, porque é que as redes sociais estão a ser mais importantes do que a tua relação? E atenção que nós estamos a falar de pessoas desconhecidas, fazer aqui um disclaimer, nós não estamos a falar de seguir amigas, seguir colegas de trabalho, seguir pessoas que estão na nossa vida. Nós estamos a falar de seguir pessoas desconhecidas e fotos, enfim, eróticas, o que seja. Porquê é que isso é mais importante do que a tua namorada e o bem-estar da tua namorada? O que é que isso comunica sobre as tuas prioridades e sobre o comprometimento e a intencionalidade que colocas nesta relação? Faz sentido? Agora, queria deixar aqui outras opções, outras hipóteses, não é? Pode acontecer também de esta resistência em
moderar o comportamento ser uma forma de poder e controle na relação. Há casos em que o comportamento até é uma forma inconsciente, não vou dizer consciente, porque nem sempre temos consciência destes mecanismos, mas inconsciente, de nos autoafirmarmos na relação. Quando eu continuo a fazer algo que a outra pessoa desaprova, eu estou a afirmar a minha independência. Eu estou a dizer: ninguém me controla, eu não vou mudar por ti. E esta necessidade de autoafirmação, de controlo, de poder, muitas vezes vem de inseguranças ou deste medo de perder a autonomia, que alguns sentem que pode acontecer se a parceira fizer um pedido muito específico. E que sentem que, se eu ceder a este pedido, é sinal de fraqueza, é sinal de submissão, é sinal de que ela me está a controlar e, portanto, eu é que controlo a narrativa. Este é o meu comportamento e eu não vou ceder por nada. E preferem esse orgulho do que o bem-estar da relação, no caso. Também acontece muitas vezes que o que está por trás de tudo isto até venha de um lugar de vulnerabilidade, em que este comportamento de necessidade de autoafirmação, de controle, de poder, esteja até a refletir uma espécie de autossabotagem. Eu estou numa relação, mas eu quero continuar a fingir para mim e para os outros que eu não estou assim tão investido, porque eu tenho medo que, se eu investir demasiado, eu me vá magoar. Porque eu já tive experiências, quem sabe, no meu passado, na minha infância, ou o que seja, em que eu me comprometi totalmente e me magoei muito. Portanto, muitas vezes esta relutância em ceder a um pedido, em ceder a um determinado comportamento, abrir mão de um determinado comportamento que está a ser prejudicial à relação, vem deste lugar. Inseguranças, medo de perder a autonomia, autossabotagem, o receio da vulnerabilidade, o receio da entrega, do investimento, de compromisso. E é por isto que a terapia é tão importante. Porque a terapia ajuda a desenvolver relações saudáveis, ajuda a desenvolver responsabilidade afetiva, empatia, respeito pelo outro e quebrar a autossabotagem, como é óbvio. Agora, há também outras hipóteses. Pode acontecer de, por exemplo, haver alguma dificuldade em largar este comportamento, não só porque o ato de observar os corpos de outras mulheres, e nós sabemos que, em especial, quando falamos do corpo da mulher, há obviamente uma associação desde os primórdios da história do corpo da mulher à sexualização, e portanto ainda existe muito esta ideia vinda dos homens de que é natural eu querer ver corpos de mulheres, não significa nada querer ver corpos de mulheres, estou só a ver, porque é quase como se fosse um direito que eu tenho, porque na verdade foram socialmente educados para dissociar este interesse de olhar para o corpo da mulher daquilo que é o vínculo afetivo e o interesse afetivo, e portanto pode acontecer de haver questões muito profundas relacionadas com estas crenças, no fundo, sociais, e também não descarto a hipótese de haver aqui questões sobre este vício do digital, a gratificação instantânea que nós temos no scroll, no like, no algoritmo, este pico de dopamina. Bem, no fundo, as redes sociais ativam o nosso sistema dopaminérgico, não é? É um circuito que está envolvido no prazer e nas recompensas, que cada scroll, cada clique, cada gosto, enfim, no fundo, recompensa o nosso cérebro, não é? Cada clique recompensa com este pico de dopamina. E, portanto, pode acontecer de facto, indiretamente, haver esta dificuldade em largar determinados comportamentos que tenham a ver com o digital. Mas assumir que é apenas isso parece-me desresponsabilizar bastante a pessoa daquilo que é uma coisa que ela mais ou menos controla, não é? Está no controlo desta pessoa querer ou não querer ver estes conteúdos. E, portanto, deixo aqui uma última hipótese, que é esta ideia de que, de facto, pode ser para trair. Porque nós temos que colocar todas as hipóteses em cima da mesa. E se existe essa hipótese de que, de facto, esta ação é consciente e propositada porque há a intenção de fazer algo específico com aqueles likes, de fazer algo específico com o seguir de outras pessoas, porque estou a procurar pessoas com quem interagir para um flerte virtual, porque estou a procurar pessoas com quem eventualmente posso querer conversar de uma forma mais atrevida, porque posso querer eventualmente começar uma relação extraconjugal, nós temos que colocar estas hipóteses. E é exatamente por esta ser uma hipótese que, primeiro, a nossa ouvinte fica tão desgastada e se sente tão desrespeitada, porque a questão que impera é como é que tu podes continuar a fazer isto sabendo que isto me deixa insegura, sabendo que está em cima da mesa esta hipótese de eu estou insegura porque tenho medo que tu me traias. E segundo,
O namorado, por ser uma hipótese, também o namorado fica tão na defensiva, que é: como é que tu podes achar isso sobre mim? Como é que tu podes achar, quando me pedes para eu não fazer isto, que eu estou a fazer isto porque te quero trair? Percebem onde é que isto vai dar? Por ser de facto uma hipótese, deixa um mais inseguro e o outro mais defensivo. O que me leva à responsabilidade afetiva, como falávamos há pouco, que é entender que as nossas ações têm impacto emocional no outro, mesmo quando não há má intenção. E portanto, numa relação, ter responsabilidade afetiva é reconhecer que a minha liberdade não é absoluta. Ela existe dentro de um contexto de cuidado mútuo. Ela existe dentro de um contexto de amor, de carinho para com outra pessoa. E, por exemplo, alguém pode achar que tem direito a ver o que quiser online. Claro que sim. E tem, em termos de autonomia individual, de facto tem direito a ver o que quiser online. Mas quando isso fere a autoestima do outro, quando isso prejudica a relação, quando isso faz o outro sentir inseguro, quando isso faz o outro sentir ansioso, quando de repente o outro já está a ter ataques de pânico e está a ter pensamentos obsessivos sobre o tema, a escolha de continuar deixa de ser sobre liberdade e passa a ser também sobre prioridade. A pergunta que eu estou a fazer desde o início e que mantenho é: porquê é que a tua necessidade de ver conteúdo sensual é mais importante do que o bem-estar da pessoa que tu amas? Estamos a falar, disclaimer outra vez, eu sinto que este episódio vai ser o episódio dos disclaimers. Disclaimer outra vez, estamos a falar de ver conteúdo sensual nas redes sociais de pessoas reais da vida real, não estamos a pessoas desconhecidas, obviamente, mas da vida real. Não estamos a falar de ver conteúdo pornográfico, ok? Isso já é toda uma outra conversa, que tem a ver com fantasias, o nosso mundo interno, o nosso mundo erótico, tudo diferente, ok? Tudo diferente. Portanto, é aqui neste ponto que começa uma espécie de tensão entre liberdade e autonomia. O amor exige empatia e a empatia implica às vezes renunciar a pequenas liberdades por um bem maior, que é o bem da confiança e da segurança na relação. E com isto, eu não estou a dizer que as relações são prisões. Vocês conhecem-me, já ouviram imensos episódios deste podcast, vocês sabem aquilo que eu penso sobre a liberdade, não é? No fundo. Mas as relações requerem empatia. E às vezes renunciar, ceder a pequenas coisas por um bem maior. E neste caso, a liberdade é um verdadeiro paradoxo, que é: quanto mais a outra pessoa insiste em ser livre à custa do outro, menos livre o relacionamento se torna. Quanto mais o namorado da nossa ouvinte insiste que é livre e que pode fazer o que ele quiser fazer, mesmo que isso magoe a nossa ouvinte, menos livre ele se torna. Porque há mais ressentimento, há mais medo, há mais distância, há mais insegurança, há mais controle também, há mais ansiedade, há mais tudo aquilo que mina a relação. Aquilo que te fará sentir, aqui no caso o namorado da ouvinte, é menos livre. Porque um relacionamento é sobre ceder no que faz sentido, não é sobre ceder em tudo, eu não vou deixar de ser eu. E vocês sabem que eu defendo muito isto. Nós precisamos de autonomia, nós precisamos de liberdade, nós precisamos de individualidade, manter a nossa individualidade, as nossas coisas, o que nós gostamos de fazer, os nossos grupos de amigos. Falo imenso disto em consulta. Manter o grupo de amigos, ter um grupo que é teu, onde tu podes ir e falar e desabafar, sem partilhar absolutamente tudo com a pessoa com quem estamos, mas ao mesmo tempo ceder naquilo que faz sentido. Porque a liberdade saudável é a que coexiste com esta questão da empatia e da responsabilidade afetiva. O que me leva aqui à reflexão da balança, que é: o que é mais importante para o namorado da nossa ouvinte? A liberdade de fazer o que quiser ou a sua relação? E o que é que pesa mais para a sua ouvinte? Manter a sua relação ou a sua paz? A sua segurança interior? Portanto, este episódio é muito complexo porque, e obviamente eu não poderia deixar passar este episódio sem refletir sobre todo um outro espectro de questões, porque agora estamos focadas sobre o namorado, não é? Estamos aqui porque é que o namorado está a fazer isto, porque é que é mais importante para ele manter este comportamento do que preservar a sua relação. Mas nós também precisamos de refletir sobre um outro lado, que é:
E se o problema não for só sobre ele, mas também sobre o que isto desperta nela? Antes de nós apontarmos o dedo, claro que nós estamos a apontar o dedo a comportamentos que são desrespeitosos, é de facto, para ela, mas antes de apontarmos o dedo, nós também precisamos de olhar para dentro e perguntar o que é que isto desperta em mim e porquê é que isto desperta em mim. O quê e porquê? Porque às vezes aquilo que nos deixa desconfortáveis, aquilo que nos deixa inseguras, não vem do ato em si, mas do que ele ativa em nós enquanto pessoas e enquanto mulheres. A insegurança, a comparação, o medo de não ser suficiente, as nossas crenças pessoais, as nossas experiências passadas. Esta herança invisível da competição entre mulheres, que historicamente nós conhecemos muito bem, as mulheres sempre foram colocadas umas contra as outras. Durante séculos, o valor social feminino esteve ligado à capacidade de ser escolhida por um homem, de ser a mais bonita, a mais desejada, a mais adequada a um contexto. Nós esperávamos que o homem viesse cortejar-nos, que o homem viesse escolher-nos. E quando não éramos escolhidas, sentíamos a comparação como uma farpa afiadíssima. Verdade. Verdade. E mesmo quando, de facto, no século XXI as coisas estão diferentes, e estão, parece que este código silencioso fica na nossa mente, fica no nosso coletivo, que é esta ideia de que o olhar masculino ainda nos valida, ainda mede o quanto nós somos válidas, o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos bonitas, o quanto nós somos desejadas. E por isso, quando o nosso parceiro está a olhar para outras mulheres, a seguir, a comentar, a colocar gosto, o que nós sentimos é uma ameaça ao nosso valor enquanto mulheres. Estou a falar generalizando, obviamente, generalizando. Portanto, há questões muito nossas também, não há só esta questão de ele anda a ver outras mulheres. Não. E o que é que isso representa para ti? O que é que isso te faz efetivamente sentir? E provavelmente vem a este lugar. Estas inseguranças que nos são passadas, geração atrás de geração, de que nós precisamos de estar sempre em competição. Porque é como se aquele comportamento estivesse a dizer há outras melhores do que ele, do que eu. E o pior é que muitas vezes nós acabamos a sentir raiva destas outras mulheres e não de quem trai ou de quem faz. Como se o problema estivesse na mulher e não no homem que escolheu, enfim, fazer aquilo que fez, não sei. Independentemente do que vocês quiserem pensar que fez. Portanto, a mim parece-me importante distinguir aqui duas coisas. Distinguir se te sentes magoada porque de facto houve um desrespeito real, porque ele ignora os teus limites, porque não te escuta, porque tu já comunicaste milhentas vezes e ele continua a agir da mesma forma. Ou se te sentes magoada porque isto desperta inseguranças em ti que são muito antigas, que vêm da forma como tu aprendeste a medir o teu valor, que vêm das tuas experiências passadas de desconfiança, de abandono, de crenças de que não és suficiente, de que não és capaz, de que não és boa, sabes? E as duas opções são legítimas, claro, mas as duas opções vão pedir respostas diferentes, vão pedir ações diferentes, porque na primeira opção a ação está nele, está no teu namorado. O que é que ele precisa de trabalhar para que isto não te magoe? Na segunda opção está em ti, em trabalhar essa ferida, em trabalhar essa crença, para que o facto dele olhar para outras mulheres não seja sentido como uma afronta à tua identidade e ao teu valor enquanto pessoa e enquanto mulher. E depois há toda uma outra camada aqui que também precisamos de falar, que é esta camada de o que é que os outros vão pensar. Eu não estou só a pensar em mim e na comparação com outras mulheres e nas minhas experiências passadas e nas minhas crenças pessoais, na minha autoestima, que também tem muitas questões de autoestima aqui para serem faladas, mas também estou a pensar o que é que os outros vão pensar, o que é que as minhas amigas, o que é que os meus familiares, o que é que outras pessoas na minha vida vão pensar se veem que tu segues estas mulheres e colocas like nas fotos destas mulheres. O que também é todo um outro impacto. E nós já falamos muito sobre isto, que é a nossa necessidade da nossa relação ser validada pelos outros. Que os outros vejam que a nossa relação é válida, é feliz, é saudável, a importância que tem para nós que a nossa relação seja vista dessa forma. Claro que isto pesa muito também. Então, o que é que nós podemos fazer com isto? Como é que nós podemos lidar com isto? Primeira coisa, limites. Comunicar limites é muito importante.
Não me parece saudável nós abdicarmos de um limite para manter uma relação se esse limite é um inegociável. Eu falo muitas vezes sobre esta questão do inegociável. Se é algo que te faz sentir mal, se te causa insegurança, se te causa ansiedade, se te faz sentir desrespeitada, parece-me legítimo que tu peças que a pessoa respeite esse limite. É claro que nós estamos a falar de limites razoáveis. Disclaimer outra vez. Não estamos a pedir que tu deixes de seguir uma pessoa importante. Não vais pedir que ele deixe de seguir uma amiga de longa data, não vais pedir que ele deixe de ser amigo de uma colega de trabalho. Estamos a falar sobre seguir pessoas aleatórias que não lhe dizem absolutamente nada, ok? Não vamos confundir conceitos. Portanto, isto para dizer que não é sobre controlar o comportamento da outra pessoa, não é sobre impor a nossa vontade sobre a outra pessoa, é escolher aquilo que nós aceitamos para nós e impormos aqui o limite quando esse limite está a ser ultrapassado. Portanto, quando alguma coisa te magoa, comunicar sobre isso. Comunicar de forma assertiva, comunicar de forma não acusatória, porque o objetivo não é criar uma guerra, é que a outra pessoa compreenda o que tu estás a dizer e, portanto, uma segunda dica que eu queria dar é, em vez de comunicares, estás sempre a ver fotos de outras raparigas, que horror, podes dizer, eu sinto-me insegura e desvalorizada quando vejo que estás a seguir este tipo de conteúdo, porque para mim, é um conteúdo que fere a minha pessoa e a nossa relação. Pronto. E deixem-me dizer-vos que quando nós começamos uma conversa assim num tom mais calmo, num tom focado nos sentimentos em vez de em acusações, nós aumentamos em 94% a probabilidade do outro ouvir e responder de forma empática também. Agora, claro que não poderia deixar de sugerir terapia. Terapia para perceber se este desconforto vem da quebra de confiança, se este desconforto vem de inseguranças pessoais, às vezes vem de ambos, coexistem e está tudo certo. Portanto, a terapia vai ajudar a perceber se de facto nós precisamos de trabalhar questões em ti, se precisamos de trabalhar limites com este namorado e se de facto esta relação tem pernas para andar ou não. Portanto, perceber se de facto estás a tentar salvar a tua relação a todo custo e a manter a esperança de que alguma coisa mude, ou se, enfim, se esta confiança, uma vez quebrada, pode ou não ser reconstruída. Até porque, se nós pensarmos, a verdade é que a ameaça é muito mais real quando nós estamos a falar de pessoas da vida real, quando estamos a falar de uma colega do secundário que já não vejo há 10 anos, a melhor amiga da minha amiga de não sei de onde, dos escuteiros, enfim, quando nós estamos a falar de pessoas que existem na vida real, a ameaça percebida pela parceira é muito diferente do que quando estamos a falar de pessoas que existem na pornografia, que são atores que estão a desempenhar um papel muito específico. Quando nós vemos pornografia para satisfazer uma fantasia, um desejo, uma excitação, uma determinada, enfim, qualquer coisa que nós temos ao nível sexual, que acontece não porque aquela pessoa específica está a desempenhar, mas porque aquela atividade específica está a acontecer. Portanto, não é sobre o ator, é sobre a prática que está a acontecer. O mesmo não acontece quando nós estamos a falar de pessoas reais, né? De pessoas que estão... O fator proximidade é um fator muito importante quando nós falamos nestas questões. A proximidade aumenta a ameaça percebida. E é por isto que é tão importante procurar ajuda, porque eu sei onde isto vai parar. Eu sei que este desgaste também vem acompanhado de muita ansiedade, muita preocupação e de pensamentos obsessivos e recorrentes com o que é que ele está a fazer nas redes sociais, porque é que ele está online, porque é que ele já seguiu mais uma pessoa do que aquela que seguia ontem. Acreditem que eu sei exatamente como é que isto acontece, porque eu já vi várias vezes isto em consulta. Pessoas que de facto vivem atormentadas com esta coisa do eu vou abrir o Instagram dele e eu sei que vou encontrar gostos em fotografias de outras mulheres, sei que vou encontrar mais pessoas que ele está a seguir, ou então ele já arranjou alguma estratégia, isto também acontece, já arranjou alguma estratégia para eu não perceber que ele seguiu uma nova mulher porque deixou de seguir uma outra, mas eu sei exatamente que ele seguiu uma nova porque eu sei quantas pessoas é que ele segue e quem é que ele segue. E de repente estamos neste nível de ansiedade, neste nível de controlo. E por isso a terapia também ajuda a perceber que numa relação não é saudável nós vivermos assim. Não é saudável. Faz sentido isto? E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje.
Espero que tenham gostado deste tema. Quero muito saber o que acharam nos comentários. Antes de terminar, só dizer-vos que podem enviar as vossas histórias, questões, confissões e inquietações para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E claro, deixem-me as vossas reflexões, vou gostar muito de ouvir. E pronto, e vemo-nos para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!